Shalom, shalom, bom dia, tudo bem? Vamos dar início a mais uma meditação de hoje. Nós estamos já quase finalizando o capítulo de Êxodo, estamos no capítulo 38 de 40 capítulos, então já estamos quase finalizando juntos esse livro, a leitura desse livro. Então pegue aí comigo a sua Bíblia e abra em Êxodo capítulo 38, que diz assim: Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar e os cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas e pás, bacias, garfos, braseiros, todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um lado e de outro lado do altar, para ser levantado o oco, e de tábuas o fez. Fez também bacia de bronze, com os seus suportes de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura da largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor era de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro de oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima,
que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. E as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio azul, do átrio ao redor. Aqui nós vemos a continuidade da construção do tabernáculo, como nós vimos no capítulo anterior. A partir do capítulo 36, nós percebemos que Moisés começa a dar as incumbências para o povo para começar a construção do tabernáculo. E aí aqui no capítulo 38 nós vemos o altar do holocausto, nós vemos também a bacia de bronze, o altar, o átrio reposteiro e a enumeração das coisas do tabernáculo, ou seja, Deus ali ordenou para que Moisés contasse tudo aquilo que o povo havia trago. Isso é muito importante porque nós precisamos enumerar aquilo que o Senhor tem nos dado. Aqui eles estavam enumerando as coisas, né? Estavam enumerando o ouro que foi entregue, bronze, em que foi usado aquilo, deixando ali um relatório. E eu queria trazer isso para a nossa vida espiritual, porque muitas das vezes a gente não enumera as bênçãos que o Senhor fez a nosso respeito, né? O meu esposo tem o hábito de falar que nós devemos enumerar aquilo, fazer uma lista mesmo daquilo que nós estamos pedindo a Deus, daquilo que nós queremos para com Deus e para sabermos o que o Senhor tem feito por nós. Porque muitas das vezes nós não anotamos nada e acaba que a gente não percebe que o Senhor nos deu aquilo, né? Nós precisamos contar quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, porque isso vai aumentando a nossa fé e de glória em glória nós vamos aumentando a nossa fé, né? Que eu e você no dia de hoje possamos sim fazer uma lista. A gente tem, nós que somos donos de casa, nós fazemos uma lista das despesas, uma lista das compras que precisamos fazer para o mês, mas a gente não enumera aquilo que o Senhor, que queremos que o Senhor faça e as bênçãos que já estamos conquistando. Senhor, eu quero conseguir um trabalho, eu quero melhorar a minha casa, eu quero melhorar a minha vida, eu quero te buscar mais, eu quero ter mais intimidade contigo. E a gente não enumera. Nós lemos um livro chamado A Quarta Dimensão, de Po Yung Shu, e ele vai falando ali o que ele queria para com Deus, e ele diz: Senhor, eu quero uma escrivania, uma cadeira de presidente, uma bicicleta. E ele escreveu aquilo ali e pediu a Deus, e também não só ele disse o que queria, mas ele disse como queria, a cor que ele queria, o tipo de escrivania, o tipo de cadeira, a cor que ele queria, porque quando ele recebeu aquilo, ele teve a certeza de que foi Deus que deu, porque Deus que o deu, porque só Deus sabia. E depois sim, ele anunciou isso nos seus livros em milhares de exemplares, mas que nós possamos fazer uma lista daquilo que a gente quer. Senhor, eu quero alcançar esse dom aqui, o dom da palavra, e buscar a palavra, buscar meditar na palavra, buscar se alimentar da palavra, e quando você menos esperar, você vai estar falando da palavra, você vai estar pregando a palavra. Então que nós possamos usar esse exemplo aqui, a enumeração das coisas do tabernáculo, e enumerar os nossos dons, enumerar as bênçãos que o Senhor nos deu,
e a fim de que seja um testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Olha, eu orei durante tanto tempo pedindo isso, o Senhor me deu. E depois eu orei pedindo isso, e o Senhor me concedeu. Eu orei falando isso com Deus e o Senhor me abençoou dessa forma. E isso vai servir de testemunho e também para o seu crescimento espiritual, para o aumento da sua fé. Amém? Nós às vezes enumeramos os obstáculos. Mas isso não vou conseguir por causa disso. Mas se nós passarmos a enumerar as bênçãos, a gente vai se fortalecer ainda mais. A nossa fé vai ficar mais aumentada. Então que Deus venha te dar um dia abençoado, que você possa meditar nessa palavra e começar a fazer a sua lista daquilo que você quer, daquilo que Deus já te deu. Amém? Que Deus venha te dar um dia abençoado, uma tarde abençoada. Fique com Deus. Shalom, shalom.